Olá, sétimo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências dos centros de mídias. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Mata Atlântica, conhecer um pouquinho aí deste ecossistema ou deste bioma brasileiro, né? Fazer aquela aula leve, descontraída, conforme a gente está acostumado a fazer, com bastante interação. Então mande lá a mensagem para o seu professor, né? Sempre que possível o professor coloque aí o nome da escola, o nome do aluno, o nome da cidade também, que a gente gosta de ler aqui sempre que dá. É lógico que não dá para ler de todo mundo, e também a gente sabe que às vezes o professor aí está com um monte de turma, então nem sempre é possível, mas sempre que for possível, a gente agradece, a gente fica feliz, os meninos ficam felizes também, tá bom? E a interação que eu sempre dou muito valor, eu acho que é a parte mais importante aqui da nossa aula. Quando a gente fala de interação, a gente tem que ter sempre uma pessoa muito especial aqui participando. E hoje nós temos o nosso querido professor Jonas. Olá, sétimo ano, bom dia, sejam todos bem-vindos. Não para mais uma aula de matemática, mas sim de ciências. Isso É isso aí. aí. Hoje eu estou acompanhando aqui o chat com os professores de ciências aqui. A professora Mônica aqui da escola Doutor Raul Biquete de Itapevi. Bom dia. Bom dia, professora Andressa da escola Sueli Marins, lá de Jales aqui. Também um bom dia para a professora Nelbio, se eu não me engano, aqui, da escola Noberto, lá de Campinas. Bom dia a todos, sejam bem-vindos para mais essa aula, né? Ó, valeu, Jonas. Eu já vi aqui que tem o É. pessoal da cidade de Platina, acho que é a primeira vez que eu vejo aqui. Que bom, sejam bem-vindos, mas espero que estejam participando sempre. Muito bem. Então vamos ver aí qual que é o objetivo desta aula aí. Tá aí, rapidinho, ó. Apresentar algumas características da Mata Atlântica. Muito bem. Como é que nós vamos fazer isso aí? Tá aí, ó, compartilhar informação, refletir, resolver atividades e, claro, importantíssimo, interagir aqui no chat. Tá bom? Muito bem. Como que você vai acompanhar essa aula? Essa aula aí faz parte lá do Currículo em Ação, volume 2, página 116, mas sempre tem, né, outras coisas que a gente pode aproveitar lá no caderno do aluno, enquanto a gente discute aqui. Então é bom você ter um caderno em mão para anotar, colocar suas dúvidas lá para discutir com o seu professor e para a gente resolver as atividades, tá bom? E não esqueça nunca, né, de identificar aí a sua aula com data e título, para você se organizar, né? Muito bem. E aí, já que a gente falou que vai falar de Mata Atlântica, primeiro eu quero saber o que você já sabe. Então, o que você já ouviu falar, o que você conhece sobre Mata Atlântica? Você sabe onde fica? Fala pra gente aí. 2 minutinhos.
Retornamos aqui, ó. Muitas respostas aqui eu encontrei aqui, Joel, do seguinte, ó. Por exemplo, o professor Sérgio colocou do aluno Felipe, ó. Foi devastada, né? No caso aí a Mata Atlântica, né? Foi devastada lá da escola Orlândia, aqui do Parque do Carmo, lá na Leste 4. Oba. A professora Sandra colocou, né? A gente até comentou aqui um pouquinho. A Mata Atlântica é o maior bioma brasileiro? E aí, Então, será? Vamos discutir isso aí. Boa. Bom, sempre ter discussão, né? Encontrei também outra professora, a professora Rosângela, falando do bioma brasileiro. Gostei da professora Márcia, eu moro nela. Aí sim, hein? Aí, então, é bem essencial eu também moro. Encontrei também do Pedro. Olha que interessante. É um lugar com muitas árvores, uma grande quantidade de plantas e animais e muita biodiversidade. Eu adoro essa palavra. Palavrinha aí, legal, né? Muito bem. Escola Zacarias Antônio da Silva, lá de Cotia, aqui participando. Pessoal de Cotia, muito bem. Sempre presente aqui com a gente. Então é isso aí. Vamos ver um pouquinho aí. Será que é o maior? Vamos ver aí, ó. Tem um mapinha aí para você. Então, olha só. Às vezes a gente confunde mesmo. É muito comum, né? Não me pergunte por quê, mas eu já fiz essa confusão também, ó. O maior é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Ó, vou rabiscar aqui para você, ó. Esse é o maior. Quem é esse aqui? Amazônia. Olha o tamanho. Quase metade do nosso país é Amazônia, tá? 49%. Então a gente falou já da Amazônia um pouquinho, a gente falou de Cerrado e hoje a gente vai falar de Mata Atlântica, ó, que ela tá aqui, ó. Tem um oceano aqui que eu não sei o nome dele, mas a Mata Atlântica tá aqui. Tá? E aí, ó. Nossa, começa lá no norte, né? Isso, no Nordeste aqui, ó. Começa no Nordeste, ó, beirando a Caatinga aqui, que a gente vai falar da Caatinga ainda, que é o amarelão aqui, ó. Termina e vai lá descendo. no sul. Termina, inclusive, olha que legal. Às vezes a gente não sabe disso, que apesar dela ser Mata Atlântica, né, por causa do Oceano Atlântico, ó, ela invade aqui o interiorzão aqui, ó, o Paraná todinho tá dentro da Mata Atlântica. Tá vendo? Esse cara aqui é o Paraná, ó. Tá todinho dentro da Mata Atlântica, ó. Santa Catarina tá todinha dentro da Mata Atlântica e praticamente metade do Rio Grande do Sul também. Depois tem o Pampa lá embaixo. Olha quanta coisa. Tudo isso é Mata Atlântica. Tá? Então ele tá aí figurando, eu acho que é o terceiro maior do país, não o primeiro, tá? Primeiro a gente tem ali a Amazônia, depois a gente vai ter o Cerrado e aí depois vem a Mata Atlântica, é o terceiro maior bioma aí, aproximadamente 13% do território nacional. Mas valeu a participação, viu, gente? Então, porque o legal aqui é isso. Inclusive nessa daí eu gostei muito aqui também, ó, a professora Samantha colocou o do aluno Isaac, né? Da Peirene Branco da Silva. Colocou assim, ó, a Mata Atlântica é um bioma de floresta tropical que abrange a costa leste, isso, nordeste, sudeste e sul do Brasil. Muito e bom. Leste do Paraguai, né? Então invade isso. Outro país, sim, né? Tem esse outro país. Sim, exatamente. E no caso aí, a província de Misiones, na Argentina também aí, que faz parte. Legal, né? Olha só, muito bem. Que o nosso mapa aqui tá só o Brasil, mas é isso mesmo. Ela vai além do Brasil um pedacinho. Legal, né? Então, obrigado aí pela participação. E é só você lembrar, primeiro, que quando a gente vai para o leste no nosso país, a gente está indo para o litoral, tá bom? Então, ele falou muito bem aí costa leste, mas no Brasil, né, a gente só vai ter costa no leste mesmo. E a Mata Atlântica, né, ela tem esse nome porque ela vem do litoral, né, avançando até 300 quilômetros para o interior, olha só. É lógico que ela não vai ser sempre 300 quilômetros, ela vai variar, você vê no mapa ali, que ela vai ter uma, né, deixa eu até sair da frente, isso, ela vai ter uma formatação ali, né, bem característica, ela vai ter uma parte bem mais fina, outra parte que vai invadir ali o interior. É lógico que esse mapa aí, gente, não está considerando a devastação, é onde deveria ser a Mata Atlântica, tá? Mas já foi muito bem falado aí, que praticamente aí mais de 90% da Mata Atlântica já foi devastada, infelizmente. É só a gente lembrar o seguinte, que todas as megalópolis aí praticamente, né, as grandes metrópoles do Brasil estão na Mata Atlântica. Se a gente pegar aí as capitais aí, só as capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, né, Vitória, né, tá tudo
na Mata Atlântica, tá bom? Bom, nem vou falar lá do sul, lá, tá, que os estados estão praticamente todos na Mata Atlântica. Então, gente, se você lembrar que a gente teve ciclo de cana-de-açúcar, que a gente teve ciclo do café, né? Olha, se a gente teve ciclo do pau-brasil, a árvore do pau-brasil, né? Cesalpinea equinata é o nome científico, ela é nativa da Mata Atlântica. Olha quanta coisa a gente já tirou da Mata Atlântica. Né? E aonde que a gente plantava café, onde que a gente plantava cana? No lugar que a gente derrubava a Mata Atlântica, tá? Bom, mas a Mata Atlântica, ela faz parte de uma dinâmica do nosso país, né? Lembra quando eu falei da Amazônia lá, que eu falei que a umidade vinha para cá? A umidade vai para o outro lado também, só que no outro lado, né, para o lado oeste, ela vai encontrar a Cordilheira dos Andes. Então ela vai bater lá na Cordilheira dos Andes e o que não condensar lá e cair, né, e virar o rio Amazonas, etc. E depois esse mineral vai para o mar, que ajuda muito a biodiversidade no mar, inclusive a questão lá das diatomáceas que produzem o oxigênio para a vida no planeta. Olha a importância da nossa Amazônia. Né? Apesar da própria Amazônia não produzir oxigênio para a gente, ela consome tudo que produz, mas a umidade dela vai permitir, né, que uma parte importante aí das diatomáceas tenham nutrientes para viver e poder produzir o oxigênio que a gente respira, que é produzido pelas algas microscópicas lá no mar. Pois bem, a umidade que vem por cima, que alguns chamam até de rio, né, alguns chamam de rios voadores, né, grande parte vai cair aqui. Tá? Por isso que a nossa Mata Atlântica ela é tão importante, ela é tão úmida, né? Aqui São Paulo é conhecida até como terra da garoa, muito por conta dessa umidade que vem lá do norte, lá da Amazônia, tá bom? Que a Amazônia está na região norte, né? Então, olha só a importância. E aí quando chega aqui, então tem essa mata super exuberante, olha aí, para você ter ideia, aqui não está muito exuberante, mas é só para você saber, ó, 18.713 espécies de acordo com o IBGE. Alguns pesquisadores estimam em mais de 20 mil espécies de planta, tá bom? E mais de 8 mil só vão ter aí, são endêmicas da Mata Atlântica. Cada vez que eu derrubo, né, eu estou deixando aí algumas espécies que não vão existir em mais nenhum lugar do planeta. Olha aí que exuberância, isso aí é no Rio de Janeiro, mas lembra muito a nossa Serra do Mar, né? Quando quem já teve a oportunidade de descer para a praia, ou quem mora no litoral, ou quem mora próximo aí da Serra do Mar, né? Você consegue observar a Mata Atlântica, que foi preservada quase que por acidente, né? A gente sabe que a Mata Atlântica ela só foi preservada porque existia um projeto de fazer um parque nuclear, né, de usinas nucleares por toda essa região aí, e aí houve a mudança de governo, democracia, etc. e tal, e o projeto foi engavetado. Né? A gente não sabe até quando, talvez hoje nunca mais derrubem aí a Serra do Mar, mas a ideia era essa em princípio, viu gente? Ela não foi preservada porque as pessoas eram boazinhas. Na verdade, elas tinham planos para essa região aí que acabaram não se concretizando. Então, pelo menos em parte dela, né? Muito bem. Então, a gente viu como é bonita, como é exuberante a Mata Atlântica, né? E aí eu quero saber aí, o que influencia o tipo de vegetação que nasce em uma região? Vou dar 2 minutinhos para você me dizer.
Retornamos aqui, olha. Muitas respostas que eu encontrei aqui, Joel, eu encontrei, por exemplo, da professora Márcia. Colocando acho que é aluno Maicon aqui. O seguinte, o clima e o solo, lá da escola Olha. Amélia Quer Nogueira. O clima e o solo eu encontrei em várias respostas, tá? Muito bem. Por exemplo, o Gabriel também colocando, da professora Ruth aqui, o clima, a quantidade de chuvas, né? Também Olha. falando aqui, ó. Lá de Ferraz Vasconcelos, da escola Professor Paulo Américo, da aluna Jennifer aqui do 7º ano C. O clima, a chuva, a temperatura. Temperatura importantíssima. Né? Os alunos do 7º ano já assistiram minha aula falando também sobre temperatura, a gente falou muito sobre isso. Bem. Então, também encontrei da Júlia aqui, ó. Interessante essa, a localização geográfica da escola Professor Queiroz Filho em Leme, né? Da professora Cristina aqui participando. Isso aí, então para você ver que existe, né, uma interação aí entre os conhecimentos. Né? Esse conhecimento ele tá muito, que a gente está discutindo hoje, ele está muito ligado à geografia. Então a gente poderia pensar no relevo também, né? A gente acabou de falar da Serra do Mar, então a gente pode pensar no relevo, a localização, os nutrientes que tem no solo, né, que isso vai ser determinado pelo tipo de rocha que está abaixo do solo, né, que normalmente o solo ele é a rocha que foi, entre aspas, ali... vamos colocar assim, demolida pelo intemperismo, pela chuva, pelo vento, etc. Então, olha quanta coisa vai influenciar. Falaram aí temperatura, né? Então, a questão da latitude, né? Se está mais próximo do Equador, se está mais próximo do polo. Olha quanta coisa. Né? E dá para a gente falar muita coisa. Quantos milímetros de chuva por ano, né? Se eu não me engano, da Mata Atlântica está entre 1.000 e 1.500 milímetros. Gente, o que isso significa? É a folha de água que formaria num plano sem escorrer. Né? Então imagina só, 1.000 milímetros, procura na régua aí quanto que dá 1 milímetro, quanto que dá 10 milímetros, quanto que dá 100 milímetros, e aí você vai ter uma ideia de quanto que isso significa em água, né, durante o ano, se a água não escorrer. Se é que a água escorre, mas existem formas, tá, de você medir isso, inclusive. Muito bem, e essa vegetação, ela vai atrair o quê? Os outros seres vivos, né? É claro. Então a gente vai ter, ó, para você ter ideia aí na Mata Atlântica, ó, 270 espécies de mamíferos, tá bom? A gente colocou um exemplo aí, mas é só um exemplo dentre muitos, né? Que é o sagui aí. Muito bem. O que mais que a gente vai ter na Mata Atlântica? Olha, 311 espécies de répteis. Ó, um exemplo de um réptil aí, tá? Muito bem. 350 espécies de peixes. É lógico, gente, esses números todos eu peguei do IBGE, mas às vezes algum pesquisador discorda, tal. É que esse é o número, vamos dizer assim, mais oficial, tá? Porque tem gente fazendo trabalho o tempo todo e descobrindo espécies o tempo todo, tá? 456 espécies de anfíbios. Então aí tem um exemplo de um anfíbio, para quem não lembra o que é um anfíbio, tá bom? E 934 espécies de aves. Muitas espécies de aves, né? Se alguém fizer gracinha com o meu tucano de novo, ó. Muito bem. Aí eu quero saber o seguinte agora aqui, ó. Qual é o problema então, né? Se a gente já falou de tudo que acontece aí com a Mata Atlântica, eu quero saber qual é o problema em destruir a Mata Atlântica. A gente está vivendo onde era a Mata Atlântica. Eu estou aqui no centro da cidade de São Paulo. Aqui deveria estar cheio de Mata Atlântica. Eu só vejo o prédio aqui. Qual é o problema de destruir a Mata Atlântica? Fala para mim aí, 2 minutinhos.
Retornamos aqui. Olha, essa pergunta é um tema de discussão aqui. Sim, essa é a ideia mesmo. Eu sou provocador. Então, eu encontrei algumas aqui, por exemplo, da Karin. Ela colocou o seguinte, do aluno Lorenzo. O impacto pode ser sentido na fertilidade do solo, então uma ideia, né? Na extinção de espécies da fauna, essa aí eu encontrei bastante, fauna e flora, e consequentemente na piora da qualidade de vida da população. Olha, que completo isso aí. Quem foi que falou? Foi o Lorenzo, muito aqui, bem, da Karin. Você acha? Muito bom, hein? Encontrei também da Yasmin, da professora Cristiane, colocando assim, a destruição de espécies da escola Professor Queiroz Filho em Leme. Olha. Encontrei também do professor Edson colocando lá da PEI Barão de Monte Santo, lá de Mococa, o aluno João Vitor colocou. Explorada desde a época, né, da colonização para a extração de pau-brasil, como você comentou, né? Sim. E depois pelo cultivo de monoculturas, como o café e a cana-de-açúcar. A Mata Atlântica se reduziu hoje, né, a apenas 7% da cobertura original. Completinho, hein? Isso mesmo. É louco, hein? Olha. 93%, completinho. Muito bom. E, gente, olha, se a gente imaginar, quem vive aqui na cidade de São Paulo, né, eu só vou dar um exemplo, tá? Mas existem muitos exemplos. Quem vive aqui na cidade de São Paulo conhece durante muito tempo o problema, por exemplo, das cheias relacionadas, vamos falar só, por exemplo, do rio Tietê, que ele era um rio meandrante, né, cheio de meandros, né, e aí a gente conseguiu deixar ele mais reto por obra da engenharia, né, e o que a gente fez? A gente colocou pistas para carros ao lado do rio. Existe uma coisa que tem que ficar do lado do rio e que não existe mais, que a gente conhece como várzea. Aqui, né, na cidade de São Paulo, a gente tinha muitos times de futebol de várzea, porque quando não estava chovendo, o pessoal jogava bola na várzea do rio porque é retinho. E sabe o que aconteceu aqui em São Paulo? A várzea do rio virou avenida. Aí tem gente que ainda se surpreende que quando chove, a várzea do rio encha. Mas a várzea do rio é para encher, é para isso que ela está lá. Né? Então, assim, infelizmente, a cidade cresce de um jeito que a gente acaba não planejando muito bem. E aí, para onde que a água vai escoar? Para o rio. Aí o rio vai encher para a várzea, mas a várzea deixou de ser várzea e tem mais cidade na várzea. Eu estou falando só de uma situação da cidade em que eu moro. Eu imagino quantas situações devem ter aí pelo estado afora. Se a gente lembrar que grande parte do estado de São Paulo é Mata Atlântica. A gente tem Cerrado também, mas grande parte é Mata Atlântica. Então, a gente vê quando a gente abre a janela as consequências de destruir a Mata Atlântica. Por isso que ficou uma várzea, né? Sim, ficou tudo uma várzea. E aí eu acho importante esse debate ser feito na escola e eu tenho a certeza que o seu professor tem feito esse debate com você, porque ele é importante, a gente precisa refletir. A gente tem que buscar, né, a alternativa. A gente quer continuar crescendo, quer continuar vivendo, mas a gente precisa buscar a alternativa. Bom, a gente viu algumas características da Mata Atlântica nesta aula e, para finalizar, o nosso querido professor Jonas vai dar aí o recadinho final. Isso aí. Então, avaliem nossa aula, pode pôr na telinha, avaliem nossa aula, coloca lá se vocês gostaram ou não. Se você achou essa aula várzea ou não, né? Então coloca lá, então comente lá como sempre. Muito obrigado pelo convite, até a próxima, né, professor? Opa, eu que agradeço por você estar aqui abrilhantando nossa aula e obrigado a todos vocês que participaram.